Nós precisamos ser transformados a todos os momentos. Então, nesse sentido que ele falou, eu não fui liberto ainda, porque nós não somos. No dia que a gente alcançar a perfeição, a gente não se torna mais membro dessa terra. Deus nos recolhe, porque você se tornou perfeito. E perfeito não tem espaço aqui. A laranja, quando ela está boa, lá do pé de laranjeira, ela é retirada. Porque se ela ficar lá, ela vai apodrecer. Todos concordam? É igual nós. Glória a Deus. Se você está perfeito aqui dentro da igreja, está santão demais, Jesus vai te levar. Por isso que a gente não é santo. Não sei se você percebeu, a gente não consegue alcançar. Mas a gente tenta conquistar. A gente ora para isso, a gente jejua para isso, a gente consagra para isso. Mas santo é só Deus, santo é só Jesus. Santo é só Ele. Ele conseguiu, ele veio até aqui e ele passou por aqui, venceu o inimigo. O inimigo falou: ei, transforma essa pedra aqui em pão. Você consegue? Você é poderoso para isso, transforma aí. Mas ele estava em jejum, ele não queria transformar. O milagre não acontece quando o inimigo quer, acontece quando Deus quer. O milagre na minha, na sua vida, não vai acontecer quando a gente quiser. A empresa que Deus te prometeu, o emprego que Deus te prometeu, a vida luxuosa, se Deus te prometeu isso, não sei onde, porque Deus fala que mais vale um pobre ou qualquer outra pessoa entrar no reino dos céus do que um rico. Deus não vai prometer luxúria nenhuma para você. Ele vai te corrigir para você chegar no céu e vai te sustentar aqui na terra. Enquanto a gente estiver aqui na terra, não foi esse o propósito, mas Deus está falando e eu estou só apenas falando o que Deus está pedindo. Hoje aqui na escola dominical, os jovens e adolescentes aprenderam sobre a importância da disciplina. Nós falamos que o pastor pode nos disciplinar, Deus nos disciplina através da palavra. A disciplina de Deus está aqui. Quem quiser carregar a disciplina de Deus e ler, carregar no coração também, é a Bíblia. Mas ainda nós encontramos essa Bíblia em qualquer livraria. Por que eu estou falando isso? Lá na China é proibido usar Bíblia. Não vende nas livrarias. Não é produzido Bíblia na China. Tá. Quem comprou antes desse governo perseguir os cristãos, comprou. Quem tem. Quem tem, guardou. Tá? Por isso que é muito importante. Não estou falando de política aqui, mas é muito importante a gente guardar a Bíblia aqui no nosso coração. Ler, meditar, Deus me ajuda a decorar. Trabalha na minha mente, Deus, para me decorar a tua palavra. Só que aquele João 16:33, né? Mateus 24. Pode abrir, por favor, né? Mas ele está lendo em Mateus 24. Nós viemos adorar hoje no templo de Vila Primavera, né? A palavra vai falar sobre o templo de Jerusalém. Nós vemos essas colunas aqui, ó. É ela que sustenta essa igreja, né? Só que Jesus vai falar nesse versículo que naquele dia não ficará pedra sobre o templo. Aqui também, tá? Não é só em Jerusalém, não. Naquele dia não vai ficar nada de pé. Mateus 24. E Jesus, saindo, partiu do templo e aproximaram-se dele, Jesus, os seus discípulos, para lhe mostrarem os seus edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: na verdade, não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, a outra que não seja derrubada. Já me traz aqui uma reflexão, né? Como eu falei, essas muretas que nós vemos aí é que sustenta essa igreja. Mas aqui Jesus está dizendo para os discípulos: vai ficar nada aqui de pé. Por quê? Versículo 3. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do tempo e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane. O que me traz a reflexão desse versículo, irmãos? Eu gosto de explicar bem, porque a gente tem que ler e aprender o que está escrito no versículo. E o que me traz a reflexão nesse versículo aqui é que Jesus está dizendo aqui: ó, fique tranquilo, tá? Não se preocupa com o dia que eu vou voltar, porque nem eu, Jesus, sei. Nós estamos discutindo hoje isso na escola dominical. Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. Os anjos não sabem o dia que ele vai voltar. É só o Pai, Deus, que está em secreto, só com Ele. Sabe, porque se Jesus soubesse o que ele ia voltar, ele ia vir aqui na terra, como ele passou por aqui, venceu o inimigo,
morreu numa cruz do Calvário por nós, ele ia vir aqui na terra, sabe o que ele ia fazer? Ele ia te avisar: ó, irmã Marta, eu vou voltar tal dia, tá? Não precisa se preparar não, porque eu vou voltar dia 5 de abril de 2023. Aí a senhora até lá, a senhora consegue se preparar, mas Deus não fez isso. Deus não contou para Jesus, porque Jesus ensinou a gente pela palavra, através de Mateus, Marcos, Lucas, João, porque são os 4 livros que a inspiração do Espírito Santo e de Jesus são mais frequentes, porque Jesus disse, a gente acabou de ler, e Jesus saindo, partiu do templo, certo? Mateus está dizendo isso, por intermédio de quem? Porque ele mandou Jesus. Então, ele sabia que ele estava, os discípulos andou com Jesus, certo? E Mateus escrevendo, e Jesus disse: partindo do templo, aproximando-se dele os discípulos, para lhes mostrarem os edifícios do templo. E se Jesus dissesse assim, ó, eu vou voltar tal dia, a gente ia se preparar, será? Será? Se eu te falar que não, porque ia ter uma data. Quando a gente tem um evento aqui na igreja, a gente não se prepara para a data, a gente vem no dia do evento. Vai ter um congresso, a gente vem no dia do congresso. Ou tem preparação? Jejum, consagração, mas só do grupo, ou de toda a igreja? Só do grupo. O certo era toda a igreja. Ou seja, a igreja não se prepara, porque não é o grupo dos jovens e dos adolescentes que vai subir para o céu, não é o grupo das irmãs que vai subir para o céu, é a igreja. Essa igreja aqui, ó, que nós estamos vendo, a irmã Marta, a sobrinha do Jota, o esposo dela, o irmão Levi, a irmã Angela, essa igreja aqui que nós estamos vendo aqui que vai subir para o céu. Se Jesus deixasse uma data preparada para nós, talvez nós focaríamos na data. Aí a gente ia fazer nossas coisas lá fora, ia trabalhar lá fora, nós íamos estudar, nós íamos viver nossa vida lá fora. E quando a gente chegasse aqui na igreja, a gente ia falar: tem data prevista. Eu não vou ficar aqui no culto 2 horas não, porque tem data prevista. Mas não tem data prevista. Só o Pai sabe a data de Jesus volta. Está escrito isso na Bíblia, nós lemos hoje, né? Nós lemos hoje, né, Lorena? Lemos hoje na escola dominical. Só Deus sabe o dia que Jesus voltará. Continua falando o seu versículo 6. E ouvireis, tá? Ouvireis na onde? Está escrito que vai ouvir nas redes sociais? No jornal? Estaria escrito aqui, ó. Não está escrito e ouvireis no jornal, e ouvireis nas redes sociais. Não, você vai ouvir. Então quando você ouvir, é este o sinal, tá? Prestem bem atenção. Quando você ouvir, é este o sinal. E ouvireis de guerra. Alguém está ouvindo de guerra, alguma coisa assim? Alguém ouviu que a OTAN essa semana reuniu um monte de caminhão de guerra, tanque de guerra para andar sobre a Ucrânia? Alguém está ouvindo isso? A guerra da Rússia e da Ucrânia não acabou ainda. Olhai, não vos assusteis. Ou seja, Jesus fala o problema e dá a solução já no versículo. Aí ele vai ver, ele vai falar: ouvireis de guerra, mas ele dá a solução. Olhai, não vos assusteis com isso, porque é mister que isso tudo aconteça. Ou seja, tem que acontecer. Não é o fulano A, o fulano B que vai parar essa guerra do nada. Não. Isso tem que acontecer. É a Bíblia, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Tá? Mas ainda não é o fim. Ou seja, essa guerra da Ucrânia, você acha que é o fim do mundo? Próximo versículo. Pois se levantará nação contra a nação. Já se levantou nação contra a nação? A Ucrânia pertencia à Rússia antigamente, se você pesquisar a história. A Rússia era gigante, maior do que Israel. Só que eles se dividiram, não sei se você perceberam. Então, era uma nação conjunta, mas se levantará nação contra a nação. Ou seja, a Rússia vai se levantar contra ela mesma. Não sei se vocês perceberam, eles fizeram alguns votos na Ucrânia para saber quem quer paz e quem quer continuar a guerra. Está dividindo a nação. Ou seja, está se levantando a nação contra a própria nação. A Ucrânia está se levantando contra ela mesma. Através de quem? Das próprias pessoas que estão morando. Estão votando lá para ver quem quer saber a paz e quem quer saber a guerra. No versículo 8. Não, continua no versículo 7, perdão, irmãos. E haverá fome. Aí a gente olha essas propagandas eleitorais falando: nossa, 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. É Deus te alertando, tá?
Não é campanha política não, é Deus te alertando, porque está falando ali, né? E haverá fome, haverá peste, Covid-19, matou 604, mais ou menos, 600 mil pessoas no Brasil. E terremotos. Esses dias a gente estava na escola dominical também com os adolescentes, e eu mostrei para eles, se você dá um Google agora no seu celular, pesquisar terremoto, aparece qual foi o último que teve, a hora e o dia. Ou seja, enquanto a gente está aqui adorando a Deus, em outros lugares está tendo terremoto. O Brasil não tem, mas em outros lugares está tendo, tá? E na Bíblia está escrito que está avisando ali, ó, vai ter terremoto, tá? E em vários lugares, não é só em um lugar não, está escrito ali, ó, e em vários lugares, Mateus 24:7. Seu versículo 8, todos esses são os princípios das dores. Seu versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, há bastante gente nesse versículo, né? Mas está se multiplicando a iniquidade, irmãos, muito. A gente vê que você não pode mais andar na rua, que você já é julgado porque você está andando com uma roupa, porque você colocou o terninho, saiu na rua, é crente. Estão titulando já, porque eles te rotulam agora, para quando chegar amanhã, eles vão tacar pedra em você. Ó, por se multiplicar a iniquidade, irmão, vai se multiplicar. Tem que se cumprir a palavra de Deus. Não é eu que estou falando, não. Está tudo escrito. O amor de muitos se esfriará. O amor não está esfriando, irmãos. Nós vemos não só nessa igreja, mas em muitas igrejas, a igreja se esvaziando cada vez mais. O amor está se esfriando. A pessoa não vem mais com o desejo de buscar Deus, só vem para olhar pastor, vem para olhar o líder, vem para olhar as pessoas. Nós temos que vir com um propósito. Deus está neste lugar. Nós temos que vir adorá-lo. O conceito da igreja é esse, não é vir por causa do pastor, é vir por causa de Deus. Aleluia. Nosso pai e nossa mãe, igual o Reginaldo falou, nós nascemos quem teve o privilégio, porque eu não tive a escolha, eu tive o privilégio de nascer no berço evangélico. Meses antes de eu nascer, de eu ser criado, porque Deus que me criou, eu tenho certeza disso. Ele que criou Adão e Eva, é Ele que cria no ventre da mulher a criança. Antes de eu ser criado, minha família não era evangélica. Não sei se alguns sabem desse testemunho, mas minha família nunca foi evangélica. E pela graça de Deus, quando eu nasci, minha família estava quase no caminho certo. Já tinha aceitado Jesus. Em 2005, minha avó e meu avô foram batizados. Eles casaram. Ou seja, minha família estava caminhando no lugar certo e ainda está. Estamos aqui na igreja buscando a Deus há 13 anos nesta igreja, pela graça do Senhor. E é isso, irmãos, que nós precisamos nas nossas vidas. Vim aqui na igreja não para buscar o pastor Marcelo, o pastor Reginaldo. Sabe por quê? Se hoje o pastor Deus recolhe o pastor Reginaldo, nós não estamos vindo aqui para adorar o bom Reginaldo. Não. Nós viemos aqui para adorar a Jesus, a Deus. Eu não estou falando nada de besteira. Creio que os irmãos estão entendendo, amém? Gostaria de ler também o seu versículo 13 e 14, de Mateus 24 também, tá bom? Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Ou seja, tem que suportar tudo isso. Vai ter que suportar a guerra, vai ter que suportar ouvir falar de fome, ouvir falar. Não é que você vai passar fome, tá? Pede para Deus sustentar a tua casa, a tua família. Põe Deus em primeiro lugar, que Ele sustenta. Pode ter certeza. Se você busca primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, todas as outras coisas vão serão acrescentadas. Mas você que não levante cedo para trabalhar também, que acha que Deus vai colocar no seu bolso dinheiro, porque Ele não vai. Ele não vai descer do trono de glória dele para falar: ei filho, levanta para trabalhar. Não é mãe, Deus não é mãe, Deus é pai. E pai corrige. Pai corrige. Eu mesmo era um pouquinho preguiçoso quando eu era jovem. Minha mãe falava: filho, levanta. E eu comecei a trabalhar com 12 anos, mas eu já era um pouquinho preguiçoso. Filho, levanta, vem me ajudar. Eu era relutante com a minha mãe. Veio um líder nosso, Nicolas, está dentro da igreja, faz evangelismo, faz isso, faz aquilo, parece que é perfeito, mas eu sou ser humano, eu sou carne também. Como eu falei no começo da mensagem, o perfeito único que passou aqui foi Jesus, foi Deus. Eles são os únicos perfeitos, eu não sou perfeito não, eu tenho erros. Às vezes veio o irmão Nicolas aqui, nossa, o Nicolas está ali mexendo no slide, está liderando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas quantos sabem que o mesmo Nicolas tem uma saúde às vezes debilitada? Eu tenho escoliose na coluna, bico de papagaio, tudo sem imaginar que velho tem, eu tenho. E não sou eu que estou falando, foi diagnosticado por médico, tá? Ou seja, nossa, o Nicolas que trabalha ali todo dia. Pois é, o Nicolas. Ou seja, eu sou ser humano, irmãos.
Eu estou vulnerável a tudo. O único que saiu daqui sem doença nenhuma foi Jesus. Porque não está escrito, até agora eu não achei que a Bíblia é gigante. Quem está falando que está lendo a Bíblia toda está errado. Tá? Porque são 67 livros, difícil de ser decorados. Tá? Embora você pode até decorar o nome, Mateus, Marcos, Lucas, mas é difícil decorar cada vírgula que está nessa Bíblia. Mas nós temos que examiná-la todos os dias. Mas é difícil de decorar. E é o que eu estou falando, eu sou falho. Não achei ainda Jesus doente nessa terra. Mas ele teve provações. O inimigo tentou contra ele. E para nós, e aquele versículo que fala, eu venci o mundo. Jesus estava falando isso. Nós não vamos vencer. Ele venceu o inimigo. Por isso que ele fala que ele venceu o mundo. Nós não vamos conseguir. Ele vai nos capacitar para cada dia lutar contra o inimigo. Quem vence as batalhas é ele. Lá na tua casa, quem vence as batalhas é ele. No serviço, tem alguém te perseguindo? Sabe quem vai vencer as batalhas? É ele, Jesus. Sabe o Jesus que você vem buscar aqui dentro da igreja? É ele que vence as batalhas. Escutei um testemunho lindo do meu avô, ele falou, a irmã Angela falou, todo mundo falou um pouquinho hoje. Quem está prestando atenção está ouvindo a voz de Deus falar. Às vezes é com você, às vezes não é. Mas nós temos que prestar atenção, porque às vezes Deus quer falar com você em uma palavra. Mas assim, às vezes a gente olha para o lado e fala assim, oi amigo, tudo bem? Deus falou com você e você não ouviu. Por isso que nós vemos na igreja, o líder me cobra porque eu fico falando, porque eu fico conversando. Não, o líder está cobrando para você prestar atenção, porque se Deus falar com você, né? Porque às vezes eu sou intitulado como líder chato. Já me falaram que eu sou um líder chato. Chato demais. Porque pega pé, porque eu estou tentando, Deus está me moldando às vezes devagarzinho assim, sabe? Quando o vaso nunca está pronto, não sei se vocês sabem, irmãos. Jeremias lá fala que ele desceu na roda, ele desceu, né, lá embaixo assim, e viu Jesus trabalhando com as mãos no vaso assim. E ele achou defeito no vaso, estava com estria, estava vazando. O que ele fez? Ele quebrou o vaso e ele fez de novo. E se Jesus, fazendo o vaso, que todos nós somos um vaso aqui, achasse defeito no vaso de novo, ele ia quebrar para fazer de novo? Porque ele achou defeito da primeira vez. Podia ter uma segunda vez de defeito. Ou seja, se Jesus achar defeito em nós, ele vai quebrar o vaso para fazer de novo. Mas espera aí, todo mundo conhece que Deus dá uma chance, dá a segunda, dá a terceira. Será que ele dá a quarta? Se você fazer de propósito, ele vai te dar a quarta chance. Se você errar de propósito, ele vai te dar a quarta chance. Se você cometer o mesmo pecado de novo, ele vai te dar a quarta chance. Eu não sou pastor, não sou pastor para dar doutrina aqui não estou dando doutrina, eu só estou apenas comentando com os irmãos. Se você pecar, será que Deus vai te dar uma segunda chance para refazer o vaso de novo? Porque talvez ele não dê essa chance. Ele fala, ei, eu vou recolher esse vaso aí, e como ele estava no pecado, eu vou mandar ele para o inferno. Porque existe isso, é dois caminhos, é o céu e o inferno, não tem um terceiro não. Tem gente que fala que a gente vai ficar aqui na terra, né, descansando assim um pouquinho, né? Não vai descansar não, irmão. Você vai para o céu, C-E-O, não sei se vocês conhecem, se não conhece, vai ler Bíblia. A gente descansa no C-O, quando Jesus chamar, é julgamento, céu e inferno, acabou. Se você ficou, se Deus te recolheu, e você xingou o seu irmão do lado e você não pediu perdão, vai para o inferno. Se você pediu perdão para o seu irmão, está em comunhão com Deus, seguiu os mandamentos da Bíblia, é céu. É simples. Tem dois caminhos, você escolhe qual que você vai. Você escolhe. Eu vou contar o testemunho, 20 anos liberto da cachaça. Se ele colocar hoje um álcool na boca dele, se Deus chamar ele antes de colocar o álcool, vai para o céu. Mas 20 anos sem beber, se hoje colocar um álcool na boca dele e Jesus voltar hoje, ele vai ficar. Porque são 20 anos, né? Eu tenho 20 anos. E ele foi para a reabilitação antes de eu nascer. É um testemunho, irmão. Nós temos que prestar atenção no testemunho, porque o testemunho serve para edificar a nossa vida. Ah, Nicolas, mas eu não bebo. Nunca botei um álcool na minha boca. Eu mesmo, nunca botei um álcool na minha boca. Nunca fumei nada. Não sou perfeito, como eu falei no começo da mensagem. Não sou. Sou mais, talvez, o mais pecador dessa igreja. Porque eu sou ser humano. Eu estou tentando alcançar a perfeição seguindo a palavra de Deus. Aleluia. E é isso que a gente está aqui para aprender hoje. E nós estávamos falando dos fins dos tempos. Correto? Nós lemos em Mateus 24 que esse tempo não vai ficar perto do seu tempo. E Jesus está voltando, os sinais da guerra da Ucrânia. É guerra.
Está escrito na Bíblia que vai ter guerra. Embora nós não queremos que tenha, às vezes nós queremos ficar nessa terra. Sabe por quê? Tá bom aqui, eu estou pagando minhas contas. Está tudo certo. Mas se a sua alma não clamar para ir para o céu, porque a iniquidade desse mundo pensamentável estão xingando crentes, pichando igrejas. Você acha isso certo? Essa igreja aqui já foi roubada várias vezes. Uma vez que foi roubada, o dono da boca do Primavera falou que ninguém ia tocar mais nessa igreja, só que tocaram. Não é ele que protege a nossa igreja, é Deus. Quando nós pudermos colocar o nosso propósito em Deus, é Deus que nos justifica, irmãos. Tudo que foi levado daqui tinha que ser levado. Pois irmão, prestar atenção que nem a igreja do Senhor está guardada, porque a igreja é eu e você, não é esse local que nós venhamos adorar Ele. Nós precisamos ter essa comunhão com nossos irmãos, mas a igreja é eu e você. Se amanhã nós somos perseguidos, a igreja é eu e você, adora na sua casa. Se a perseguição vir bater na tua porta, adora, não murmura, dê graças a Deus. Deus está me perseguindo, mas na Bíblia está escrito: vocês vão ser perseguidos. Não vai evitar. A Bíblia nos fala isso. Vai ter perseguição. Está na dúvida? Leia a Bíblia. Nós vamos ser perseguidos. Pelo amor do nome de Jesus, nós vamos perseguir. Nós vamos ser perseguidos. Eu quero estar deixando aqui mais alguns versículos. Apocalipse 3, porque meu tempo já está acabando. Apocalipse 3:11. Rapidinho, só para a meditação dos irmãos. Apocalipse 3 e o seu versículo 11. A minha tradução é diferente, eu vou estar lendo ali na tela, tá? A minha tradução fala assim: eis que em breve eu venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. A versão ali de cima fala: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe aquele teu amigo do serviço que quer te irritar, a tirar sua paz? Ele quer tomar tua coroa, porque ela é linda, ela tem pedras preciosas, que você vai conquistando durante a sua vida de evangelho que você passa aqui nessa terra. E aquele teu amigo do teu trabalho que quer te tirar do sério, que quer tirar sua paz, é ele que quer roubar tua coroa. Às vezes a gente quer titular que tudo é o inimigo que faz. O inimigo, sabe, o que foi tirado do céu, que foi jogado no inferno, que ele vive no inferno, ele não vive no céu, ele vive no inferno já. Só que ele vai ser reservado depois para queimar no lago de fogo. Lá em Apocalipse está escrito isso, aqui em Apocalipse nós estamos vendo ainda. Mas o inimigo já está no inferno, e o lugar de atuação dele é o inferno, aqui embaixo da nossa terra, aqui. Todo mundo fala, né? Não é ele que quer roubar tua coroa, é o amiguinho da sua escola que quer tirar sua paz, o amigo da faculdade que quer que você não passe na faculdade, é esse que quer roubar a tua coroa. Porque se você me pega e xinga esse seu amiguinho do trabalho, amiguinho da escola, você perde a sua salvação, porque se Jesus voltar naquela hora que você xingou, perdeu a coroa. Porque a Bíblia está escrito que está reservado coroa e galardão para aqueles que vencerem este mundo. Está reservado para você, o seu nominho lá, que não vai ser o mesmo que está aqui na terra não, tá bom? Apocalipse 16:15 também, vamos estar lendo. Apocalipse capítulo 16 e o seu versículo 15. Eu fiz um esboço como é completamente diferente, não ia falar nada disso, mas não sou eu que falo, eu sou o menor dessa casa. Aleluia. Amém? Apocalipse 16, verso 15 nos fala: eis que venho como um ladrão, abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha. Aqui está falando de veste branca, né, irmãos? Minha sogra hoje veio com uma roupa branca ali, a minha sogra abençoada, né, sogra? Se a pontinha daquela roupa ali manchar de uva, de vinho, aqui a pontinha, se ela não limpar a veste dela, e Jesus voltar, porque ele está falando, aqui na palavra está falando, guarda as tuas vestes, guarda as suas roupas, para que não há desvio. Sabe aquela roupa branca que todo mundo fala que a gente vai ter no céu?
Se nós não cuidarmos dela, lavar ela com cândida, que é oração e jejum, a cândida do céu é essa, é oração e jejum, tá bom? Se nós não lavarmos essa roupa branca bem lavadinha e deixar ela alva mais que a neve, a gente não chega no céu. Sabe por quê? A roupa branca é nós no mundo. Sabe? E o pecado, ele quer deixar a nossa roupa preta. Assim, às vezes você anda, se você tem veste branca até o pé, ela vai sujando. Mas não é isso que Deus quer a nossa veste branca. Se ela sujar no meio do caminho, porque nós estamos andando pela terra e nós estamos trilhando um caminho para o céu, se ela sujar no meio do caminho, não se preocupa não. Vai lá na sua oração, no seu quarto secreto, fecha a porta do seu quarto, entra, fala com o teu Deus que está em secreto, pede para ele, Senhor, me perdoa, porque talvez eu tenha errado, pecado contra ti, e minha veste aqui está um pouquinho preta. Eu peço que o Senhor limpe aqui essa veste. Por isso que eu falei que a cândida do céu é diferente, né? Oração e jejum. Às vezes a gente quer, jejum. Jejum tem hora para fazer? Não, irmãos. Se você sacrificar sua carne no horário de almoço e tomar um café da tarde entregando o seu jejum, Deus vai receber. Se é de coração, se é de verdade, Deus recebe. Não tem hora. Estão querendo colocar hora para adorar a Deus, hora para fazer jejum, hora para orar. Estão querendo colocar tempo para tudo. Só que Deus fala para buscar primeiramente o reino dos céus. Não é para buscar por 1 hora, não. Não é para buscar por 2, nem por 3 e nem por 4. Quanto que der para você buscar Deus, quanto mais você buscar Deus, mais pertinho você vai chegando dele. Porque se ele voltar hoje, você está pertinho dele. Estou certo ou errado, Ângela? Se você orar hoje, você está chegando um pouquinho mais pertinho dele, você está falando com ele. Dobrar o joelho e orar é falar com o papai que está no céu. A gente está pensando que dobrar o joelho e orar é falar com o irmão Reginaldo. Irmão Reginaldo, você pode resolver o meu problema, por favor? Porque está difícil, a situação está apertando, a saúde já não está a mesma, o emprego está vindo, mas não é assim não. Não é o irmão Reginaldo que vai conseguir resolver o meu problema. Quando a gente dobra o joelho, a gente vai falar com ele, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus das causas impossíveis, advogado dos advogados, juiz. Ele vai julgar todas as nações, os negros. Ele é médico dos médicos, curou a mulher do fluxo de sangue. E ele está aqui, porque se você está precisando de alguma coisa dele, não vem para buscar, para pedir uma solução para o problema, não. Vem primeiro para adorar ele. A solução do problema vem depois. Busca primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas. A cura vem, o emprego vem, o salário não vai vir. Se você não for atrás, o salário não vem. Mas busca primeiramente a Deus. É igual o Levi falou, dobra o seu joelho de manhã, acordou, não precisa nem escovar os dentes. Deus não vai sentir o seu hálito não. Acordou, vai orar, busca primeiramente a Deus. Não é vir aqui na igreja, é buscar lá na sua casa, no teu emprego, lá no banheiro do teu emprego, no banheiro da tua escola, que todo mundo estuda aqui. Eu conheço 1, 2, 3, 4 que está estudando aqui ainda. Alguém está fazendo faculdade? 5, 6, 7 estudando. Alguém está fazendo faculdade aqui? Não. Então vamos falar para quem está estudando e trabalhando. Vai orar no seu serviço, vai orar no banheiro da escola. Pede 5 minutos para a professora ir no banheiro. Está precisando do banheiro? Faz suas necessidades que tem que fazer no banheiro. Deus, eu vim aqui falar com o Senhor. Eu sei que eu estou num lugar que não é muito agradável para falar contigo. Nós fazemos coisas que o Senhor criou para nós fazer. Porque todo mundo vai usar o banheiro aqui. Deus nos criou para isso. Do mesmo jeito que nós nos alimentamos tomando água, tem que sair para algum lugar. Então todos nós fazemos isso. Mas peraí, você está no banheiro, você não pode orar? Você está no banheiro, você não pode entregar um jejum? Você não pode pedir, Deus, eu estou começando o jejum agora, mas eu estou querendo a tua vontade, Deus. Trabalha para essa causa que eu estou jejuando. É simples. O evangelho é simples. É só seguir isso aqui, ó. Mas um livro grande, né? É muita coisa para ler. Não. Se você seguir os 10 mandamentos, seguir a Jesus, seguir a Deus, está tudo certo. Os 10 mandamentos quais são? Primeiro mandamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você tem que amar o teu próximo. Nicolas, mas ele bateu na escola, bateu em mim. Ama ele. Mas ele me xingou no serviço, Nicolas. Ama ele. Nós estamos vivendo um evangelho muito fácil. É doloroso viver esse evangelho, não é fácil não. Não vou dizer para você que é 1000 rosas aqui não. Chegar aqui e falar para você que Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa. Ele vai acrescentar isso depois que você buscar Ele. Mas primeiro tem que seguir os 10 mandamentos, tem que seguir os 11, os 15 mandamentos. Tudo que está escrito aqui na Bíblia nós devemos seguir.
E o primeiro mandamento é tão simples: amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre o carro, sobre a casa, sobre a igreja, sobre tudo. Deus sobre tudo. Deus. Seu filho aqui e Deus aqui. Seu marido aqui e Deus aqui. Seu carro aqui e Deus aqui. Aleluia! Hoje ao invés de eu meditar mais um pouquinho na palavra, eu fui lavar o carro, fui fazer algumas coisas, mas eu estive meditando pela manhã com os adolescentes. Confesso para vocês que eu não preparei essa palavra. Se alguém tiver alguma dúvida, essa palavra foi preparada dia 5/12/2021. Eu escrevi todos esses versículos, mas não escrevi nada do que eu ia falar. Eu só escrevi o versículo. Se alguém tem alguma dúvida, está anotado aqui. Está aqui. Eu não escrevi nada do que eu ia falar. Eu estou apenas lendo o versículo e explicando para você. Não é fácil, vai ter guerra e Jesus está voltando. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia!